Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos vivos, graças a Deus por isso. E se estamos vivos, Deus tem projetos para a nossa vida. A nossa leitura de hoje será em Deuteronômio, capítulo 32, 33 e 34. Antes gostaria de perguntar a você já é inscrito nesse canal? Se ainda não, inscreva-se, dê o seu joinha, compartilhe. Sempre há alguém precisando ouvir a palavra de Deus, que é a palavra que produz fé no coração do homem. Vamos então iniciar? Deuteronômio capítulo 32. O cântico que Deus deu a Moisés. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva, que viceja como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga teu Pai e Ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel, que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso, com a coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te desferiste coices, ficastes robusto e corpulento, tornaste gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste a Deus que o fez e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus. Com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou e esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isto e também os desprezou, por causa da abominável provocação
de seus filhos e suas filhas. E afirmou: esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Aos mais dolorosos dos zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes. Com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas, eu os provocarei a ira, porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Seol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraças sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel, diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam esta verdade. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno, e os seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isto em sigilo? Não selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se, célere, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Yahvé julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esboroou e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os seus deuses? A rocha em que depositaram sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho nas suas libações? Que se ponham de pé neste momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consiga um abrigo, alguma proteção. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Levanto minha mão para os céus e proclamo: juro pelo meu próprio nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue, ao mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele, e todos os anjos o adorem.
porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras desta composição poética aos ouvidos do povo. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás, e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor, e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por este motivo, contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 33. Moisés, homem de Deus, antes de morrer, transmitiu esta bênção ao povo de Israel. Assim proclamou Moisés: o Eterno veio do Sinai e lhes alvoreceu desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã e chegou com uma parte das dezenas de milhares de anjos da santidade, desde o sul até as encostas de suas montanhas. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão sob a tua proteção. Eles se prostram a teus pés e aprendem as tuas palavras. A Torá, lei que Moisés nos comunicou, é uma herança para a congregação de Jacó. E Yahvé foi rei em Israel, sempre que se congregaram as cabeças do povo em paz, junto com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, ainda que sejam poucos os seus homens. E afirmou a Judá esta palavra de bênção: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e traze-o de volta da guerra para o âmago do seu povo. Com as tuas mãos, peleja por ele, e sê tu todo o auxílio contra os inimigos. E esta bênção declarou a Levi: os teus Urim e os teus Tumim, ó Eterno, sejam para os teus servos que escolheste e favoreceste, pois tu os puseste à prova em Massá, provação com quem contendeste nas águas de Meribá, rebelião. Levi afirmou em relação a seu pai e sua mãe: não vos conheço, sois idólatras. E não reconheceu a seus irmãos, e não condescendeu com os filhos que preferiram a idolatria, porém soube guardar a tua palavra e observar a tua aliança. Portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua Torá, lei a Israel. Eles te oferecem o melhor incenso e holocaustos perfeitos ao teu altar. Abençoa, ó Senhor, todos os esforços da tribo de Levi e faze com que ele seja cada vez mais forte. Que todas as obras de suas mãos sejam agradáveis a ti, e fere os ombros dos que se levantam contra os levitas para os afligirem.
a fim de que nunca mais se levantem, sejam quem forem. E sobre Benjamim derramou sua bênção, declarando: o amado de Yahvé habitará seguro com ele. Todo dia o Eterno protegerá, e Benjamim descansará nos seus braços paternos. De José afirmou: bendita seja toda a tua terra, com o que há de mais excelente, o orvalho que vem dos céus e as águas puras das profundezas, com os bons frutos que o sol amadurece e o melhor que a lua e suas estações possam dar, com as colheitas mais abundantes dos montes antigos e com a generosidade dos outeiros eternos, com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos. Ele tem a força e a galhardia do primogênito de um touro. Seus sinais de glória são como os chifres poderosos de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações pagãs até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. E quanto a Zebulon, assegurou: alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas, e tu, Issacar, em tuas tendas. Eles provocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios legítimos, para um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Em relação a Gade, declarou: bem-aventurado aquele que coopera na ampliação dos domínios de Gade, porquanto fica à espreita como uma leoa, e quando ataca, despedaça um braço, e também a cabeça de sua presa. Escolheu para si a melhor parte, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a justa vontade de Yahvé e os seus decretos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. Quanto a Naftali, determinou: Naftali tem fartura da graça e dos benefícios do Senhor. Está repleto de suas bênçãos. Seus bens se estendem para o sul em direção ao mar. Com relação a Azer, afirmou: bem-aventurado seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite puro seus pés. Sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas, e permaneça a tua força e paz com os teus muitos dias. Não existe ninguém como Deus de Israel, que cavalga majestoso os céus para cooperar com ele, e monta garboso sobre as nuvens do seu reino. O Deus eterno é o teu refúgio, e para sustentá-lo estão os braços do Senhor. Ele expulsará todos os adversários da tua presença, determinando: destrua-os. Somente Israel viverá para sempre, seguro e em paz. A fonte de Jacó estará segura, numa terra que produz trigo e vinho novo, e onde o orvalho rega o chão. Como tu és bem-aventurado, ó Israel! Quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada, vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das tuas terras. Deuteronômio, capítulo 34. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu o monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Dali ao alto, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan, no norte, e toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar do oeste, o Mediterrâneo,
o Neguebe, as terras do sul e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E falou Yahvé a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: à tua descendência darei esta terra. Portanto, eis que eu te faço vê-la com os teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Yahvé ordenara. Deus mesmo sepultou em Moabe, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Também jamais surgiu alguém que realizasse milagres, sinais portentosos e maravilhas semelhantes àqueles que Moisés, em obediência às ordens do Senhor, fez no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e exércitos, e contra a terra dos egípcios, porquanto em momento algum houve uma pessoa que demonstrasse tamanho poder como Moisés, tampouco realizasse as obras temíveis que Moisés ministrou aos olhos de todo o povo Israel. Assim terminamos o livro de Deuteronômio e amanhã começaremos o livro de Josué. Eu aguardo você para essa leitura maravilhosa amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.